Bom, acho que agora nós estamos gravando. Então, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós temos o primeiro encontro do ciclo de debates da Escola de Gestores, que é Perspectivas Iniciais acerca dos assédios nas relações de trabalho. O encontro de hoje é a temática Resolução de Problemas via Comunicação Não Violenta, com o professor Dr. Josias Ricardo Hack. Então, já de antemão, professor, agradecemos, né, a seu aceite, a sua disponibilidade de estar aqui, aceitar esse compromisso de ministrar uma temática tão importante, tão relevante, tão necessária nas relações de trabalho. A gente costuma sempre apresentar um breve currículo do professor. Claro que é bem breve mesmo. Se nós fôssemos apresentar aqui um currículo de toda a sua trajetória, nós ficaremos aqui um bom tempo aqui apresentando, né, professor? Mas a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Então vamos lá. Professor Josias é doutor em comunicação social, com pós-doutorado sênior em psicologia em Portugal, na Artes e Humanidades na Inglaterra, um pós-doc também, e Comunicação e Arte também em Portugal. É psicoterapeuta com formação profissional especializada em gestalterapia, psicanálise, hipnoterapia e comunicação não violenta. É professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal de Santa Catarina, membro colaborador do Centro de Psicologia da Universidade de Porto, membro da Associação Hipnos, Grupo Português de Hipnose e Motivação, e membro da ABG, que é a Associação Brasileira de Gestalterapia e Abordagem Gestáltica. Então, esse é um pequeno resumo da trajetória do professor. Então, assim, professor, mais uma vez, muito obrigada em nome da Coordenadoria de Capacitação de Pessoas. Eu acabei não me apresentando, eu sou Mônica, né? Para quem não me conhece, trabalho na capacitação. Nós estamos com a Priscila, que é a chefe da divisão de capacitação continuada, e o Tiago, que é membro da equipe também da capacitação. E vamos, junto com o professor e com os participantes, a acompanhar esse encontro de hoje. Como eu falei aqui no início, o encontro está sendo gravado. Essa primeira parte, onde haverá a explanação do professor Josias, será gravada e posteriormente disponibilizada no portal da capacitação. Porém, pela sensibilidade do tema, a parte de debates, pessoal, não será gravada. A gente vai interromper a gravação quando iniciarem os debates, tá bom? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada, professor, e passo a palavra a você. Certo. Também agradeço, Mônica, Priscila, pelo convite, né, por todo esse momento que a gente também se encontrou para planejar e chegar até essa proposta que nós estamos apresentando hoje. Então, eu agradeço. Agradeço também Tiago, aí, que desde que eu entrei, né, na sala, está aí auxiliando, né, a encontrar os ajustes da tela aqui, né? Obrigado, Tiago. E, assim, é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco dessa experimentação que eu já tenho desenvolvido há um bom tempo sobre comunicação não violenta e sobre a gestalt terapia ou abordagem gestáltica, porque é algo que realmente me parece que tem boas contribuições a dar nessa discussão com relação ao assédio. Né? Porque quando nós estamos tratando de assédio, nós estamos tratando de um problema, né? Nós estamos tratando de algo que está em conflito. E a ideia desses dois encontros que eu vou estar ministrando é que a gente possa perceber quais são as contribuições da CNV, que é Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, e as proposições da abordagem gestáltica também para a resolução de problemas, daí com base principalmente no Fritz Perls, que foi um dos idealizadores da gestalt terapia. Né? Eu já deixei um artigo que eu escrevi no ano passado, que está no Moodle, né? E esse artigo justamente faz esse paralelo. Parte daquilo que vocês vão encontrar hoje na minha fala também está escrito lá no artigo. Né? Ele não é um artigo muito extenso, se não me engano tem 16 páginas,
E é um artigo que se originou, inclusive, de uma licença capacitação da UFSC, né, que eu fiz sobre comunicação não violenta, junto com o professor Marcelo Pelizoli, que também é especialista nesse campo, né? E fora isso, os slides da aula de hoje também já estão lá no Moodle. Agora há pouquinho eu acabei de postar lá, então, assim, ao término da palestra, vocês podem acessar lá. E, por fim, eu queria dar uma sugestão. As perguntas vão ficar para o final, como a Mônica sugeriu, mas o que acontece é que, às vezes, algum termo, alguma questão que para mim é muito, talvez, corriqueiro, porque eu abordo isso constantemente, que possa trazer alguma confusão. Eu combinei com o Tiago e também Mônica e Priscila da estratégia da mãozinha, né? Levanta a mãozinha, mas de questões pontuais que possam interromper, talvez, o fluxo das ideias, né? Então, dadas essas questões mais burocráticas aqui, né, de apresentação e etc., vamos, então, já deixo aqui uma sugestão do meu site, né, se alguém tiver interesse. Lá tem, inclusive, outros materiais relacionados a essa temática, né? Bom, nós vamos, então, tentar refletir um pouco sobre quais são as contribuições que a CNV pode dar, mas antes é importante a gente entender alguns pontos, algumas palavras-chave na CNV e nesse processo. E para a CNV, para a comunicação não violenta, atitudes como o assédio são justamente uma representação de um fracasso no processo de comunicação. Ou seja, não se estabeleceu empatia, porque o processo de comunicação, não de comunicação social é em uma via, né? Inclusive, hoje em dia, a própria comunicação social tenta estabelecer estratégias de comunicação em duas vias. Vi de alguns telejornais que o telespectador pode mandar mensagens por WhatsApp e ele vai ver a sua mensagem e comentar. Ela não é totalmente em duas vias, né? Mas ela tenta simular isso. E a comunicação entre as pessoas, ela pode ser em duas vias, e aí nesse processo nós entramos no diálogo, muito defendido por Paulo Freire como um processo essencial na vida das pessoas. E geralmente quando nós temos um processo de assédio, por exemplo, quebra-se a empatia, e como consequência quebra-se o diálogo, e interrompe-se o processo de comunicação. Ou seja, nós vamos continuar tendo um emissor e um receptor, que é aquela... Nós temos o emissor, o meio e o receptor, né, que é a tríade da comunicação. Só que muitas vezes o emissor da mensagem, vamos supor que seja o assediador, ele não dá oportunidade do feedback do outro, ou às vezes vice-versa. Às vezes até pode acontecer de quando o assediador percebe o seu equívoco e quer fazer a devolutiva de, olha, eu me conscientizei e vou interromper, muitas vezes o processo está interrompido do outro lado. Então, esse ajuste fino no processo de comunicação é que leva aos problemas que depois vão acarretando, inclusive, a necessidade, às vezes, de um processo administrativo, inclusive, né? Alguns exemplos desse fracasso críticas, humilhações, comparações, julgamentos, isolamento, exclusão, exigências excessivas ou abusivas. Todos esses processos são são interruptores do diálogo, certo? Basta você lembrar, cada um das 34 pessoas reunidas hoje, pense em um momento em que você foi apresentar algo, talvez até de uma forma feliz, etc., e de repente, na postura da pessoa, ou numa palavra que ela falou, você sente uma crítica,
destrutiva, você sente um julgamento, nós vamos falar muito sobre julgamentos aqui. Tenta lembrar de um processo onde isso aconteceu. Não é verdade que a gente fica... que aquilo interrompe momentaneamente a nossa interação com o outro? Por quê? Porque quando nós somos colocados diante de circunstâncias como essas, críticas, comparações, isolamento, exigência, geralmente o nosso cérebro ativa um sistema que a gente chama de sistema luta ou fuga. Ou seja, a pessoa se sente ameaçada. Quando há uma sensação de ameaça, gente, a Daniel Kahneman, não é o Josias falando, né? Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel por causa desses estudos e que depois originou o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. O Daniel Kahneman diz que quando esse tipo de coisa acontece, o nosso cérebro sai do deliberativo e vai para o automático. Ele vai para uma reação automática. Ou seja, quando nós recebemos críticas muito duras, julgamentos, isolamento, exigências excessivas, abusivas, geralmente a gente começa a se sentir acuado. Tenta lembrar quando você viu a última vez um bichinho acuado. Vamos supor um gatinho que está lá no cantinho de uma parede e de repente chega alguém grande e aproxima. Esse gato vai arrepiar, esse gato vai tentar, de qualquer forma, se defender num processo de luta ou fuga. E geralmente são esses os processos que são ativados durante um processo de assédio. E pasmem, dos dois lados, tanto do assediador quanto do assediado. O racional baixa e entra o automático, certo? Então, a discussão no dia de hoje é tentar perceber que estruturas, que estratégias, que formas, que exercícios podem ajudar para que nesses momentos a gente não entre no automático, mas que consiga deliberar estratégias para resolver esse problema, certo? Então, o nosso encontro tem muito a ver também com dicas para trabalhar com isso, né? E a própria CNV apresenta algumas formas de estar desenvolvendo isso, né? Nós vamos ver logo mais à frente. Mas antes eu queria destacar duas palavras que são bem chave para, não sei se aqui tem no grupo alguma pessoa que já tenha proximidade com a CNV, mas tem duas palavras que são chaves para a CNV, que é necessidades e sentimentos. E é incrível, gente. Inclusive, nesse artigo que eu disponibilizo para vocês no Moodle, eu conto uma experiência minha, que foi uma experiência que aconteceu num processo de desconcordância comercial com uma empresa, onde eu utilizei a estratégia da CNV para ver até que ponto aquilo ajudaria na resolução. E é muito interessante que no momento que eu identifiquei a necessidade e o sentimento, que daqui a pouco nós vamos ver aonde eles se encontram na nossa mente e como a gente sente isso no nosso corpo, puxa, naquela minha experiência, o ato de identificar a necessidade já me ajudou a perceber que eu estava, em algum momento, procurando resolver aquela necessidade no lugar errado. Certo? Por quê? Porque quando a gente não vai para o deliberativo, que consegue organizar que pedido nós estamos fazendo, certo? A gente acaba não conseguindo concluir o processo de comunicação, né? Então, tá. O que é necessidades? Vamos começar pelas necessidades. Porque a necessidade é a primeira que emerge. É a necessidade que vai criar o sentimento, tá, gente? Geralmente, um sentimento vai surgir, principalmente vamos pegar aqui a raiva. A raiva vai surgir porque teve uma necessidade que não foi cumprida, certo? E aqui eu coloco para vocês uma pirâmide
que talvez vocês já conheçam, que é a pirâmide de Maslow, certo? Maslow foi um psicólogo humanista norte-americano, que, assim como a Gestalt, também destacava, e a comunicação não violenta, destacava a importância de nós identificarmos as necessidades que o ser humano tem, que você tem em seu corpo, para que a gente possa perceber até que ponto as coisas que estão nos incomodando, os aspectos que estão nos incomodando, são uma carência, são uma necessidade. E aí ele coloca, vejam que é uma pirâmide mesmo, por quê? Porque quanto mais basilar é a necessidade, mais difícil vai ser você interromper o sentimento que vem para resolver ela. Eu vou dar um exemplo lá da necessidade básica de fome, sede ou sono. Vamos supor, eu estou com a boca um pouco seca. Eu pego um copo de água, necessidade resolvida. Se eu não resolvo essa necessidade, eu vou começar a ter sentimentos que vão atrapalhar no meu raciocínio, na minha deliberação. Por quê? Porque tem uma necessidade do corpo que precisa ser primeiro atendida antes de eu ir para as outras lá. Antes de ter necessidade de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima, eu preciso primeiro garantir essa resolução aqui. Já ouviram falar daquela frase, não vá ao supermercado com fome, não vá numa discussão com fome, sei lá o quê. Você está entendendo por quê? Porque tem determinadas necessidades que é importante. Por exemplo, eu tenho que estar me sentindo seguro aqui nesse ambiente que eu estou dando a palestra, para poder entrar ali em outras questões que têm a ver, inclusive, com autorrealização. Certo? Tem aspectos aqui que estão lá no topo da pirâmide. Vocês estão percebendo como várias coisas vão emergindo, querendo ser resolvidas, porque são necessidades, mas não necessariamente a gente dá atenção. Por quê? Porque, vamos supor, eu pegar um copo de água, tudo bem. Agora, e se a minha bexiga encher durante a palestra? E eu ficar envergonhado de dizer, e eu não preciso nem dizer que eu preciso ir ao banheiro, eu só preciso dizer, eu preciso de um tempo. Só que daí pode vir uma questão interna dizendo, mas eu sou palestrante, mas você entende que já começou um conflito mental? Esse conflito mental nem resolveu a necessidade de eu ir ao banheiro e também está interrompendo eu de continuar a palestra. Então, a identificação das necessidades que estão emergindo, gente, é muito importante. É muito importante. E aqui, no caso, como os encontros e a proposição é para nós tratarmos de assédio, existe sim uma necessidade de ambos os lados, certo? E aí o que acontece? Perceber essa necessidade é o primeiro passo, segundo Marshall Rosenberg, criador da CNV. Então veja a frase. Só que ele diz, cuidado, porque estratégias estão ali, elas são básicas, mas muitas vezes nós confundimos estratégias com necessidade. E aqui é que está o problema, e aqui é que muitas vezes vem o problema do assediador. Porque o que acontece? Vamos supor que o assediador tem a necessidade de reconhecimento. Certo? Aí, qual que é a estratégia que ele vai usar para conseguir reconhecimento? Existem várias estratégias. Certo? E muitas vezes ele vai adotar a estratégia do assédio, em busca de reconhecimento. É uma boa estratégia? Não, não é uma boa estratégia. Assim como o exemplo que o Rosenberg dá no livro dele,
é de comprar um carro novo. Comprar um carro novo vai resolver o problema de confiabilidade e paz de espírito? Eu sou bem sincero de dizer que eu acho que nem de confiabilidade, porque você pode dizer, ah, meu carro era velho, não sei o que lá e tal, coloca ele na oficina, talvez ele vai ficar bom e você, inclusive, vai gastar menos que um carro novo. E você vai ter confiabilidade. Então, a gente muitas vezes confunde a resolução de uma estratégia, o uso de uma estratégia para resolver uma necessidade. Por quê? Porque a gente confunde a estratégia com a necessidade. Eu não preciso de um carro novo, eu preciso talvez de um meio de transporte, mas existem vários, inclusive as minhas pernas, né, ou outras estratégias para eu me locomover. Então, dentro da identificação de necessidades, quando nós as identificamos, né, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho segurança, eu tenho estabilidade, etc., e vou subindo, eu vou estabelecendo estratégias para alcançá-las. Se uma estratégia não está funcionando, aí vem a proposição da CNV de como nós vamos lidar com o equacionamento, com o equilíbrio, certo? Porque tem uma necessidade que eu quero alcançar e tem uma estratégia que eu estou utilizando. Então, tomar consciência dessa necessidade me ajuda a equilibrar a estratégia que eu vou utilizar, certo? Ok. As necessidades, então, são aspectos que nós precisamos para continuar a nossa vida, certo? Alimento, comida. Outros são aspectos para nós continuarmos a nossa vida social, reconhecimento, confiabilidade, etc. E outros são, quanto mais evolui, nós vamos chegando, inclusive em aspectos relacionados à autorrealização, né? Quando uma necessidade é atingida, nós temos bons sentimentos, certo? A necessidade foi resolvida, nós vamos nos alegrar. Novamente, você imagina um dia em que você estava com muita sede, você imagina o prazer que foi um copo d'água? A água não tem, quando é uma água pura, não tem sabor, não tem cheiro. Só que ela vai satisfazer aquela necessidade que emergiu, que veio com toda a potência. E aí você tem essa satisfação. Agora, quando as necessidades não são atingidas, é que surgem, então, os sentimentos que nos incomodam. Então, percebam, gente, os sentimentos que nos incomodam, né, os desagradáveis, estão justamente alertando. Tem uma necessidade essencial que não está sendo atendida. Certo? Então, aqui, o que o Marshall Rosenberg está dizendo? Sentiu raiva, sentiu frustração, irritação, aborrecimento, revolta, tristeza, decepção, medo, ansiedade, e aí vai. Senti sim, Josias. Então, o que está faltando? Comida, bebida, sono, estabilidade, proteção, ordem, participação de grupo, o ok das redes sociais, reconhecimento, prestígio, status. Qualquer uma dessas necessidades, qualquer. Basta ver, gente, eu vou ter a liberdade de falar essa palavra porque está no nosso dicionário e para vocês verem a etimologia dela, a palavra enfesado. É alguém que está com raiva, não é? Mas etimologicamente é estar cheio de fezes, né? Por quê? Porque você está cheio de algo que precisa ser expurgado, que é o sentimento ruim, certo? Você não está fazendo isso, porque o teu intestino está lá travado, e ele está te dando o comando. E aí você fica irritado, porque você precisa expulsar. Estão vendo como o nosso corpo realmente tem essa dinâmica?
tem raiva, tem frustração, tem irritação, tem alguma necessidade. Ah, mas eu fui no banheiro essa manhã, Josias, esse não é problema. Tá bom. Então, assim, você está entendendo que é olhar, conseguir olhar para o corpo e perceber quando estão aparecendo determinados sinais, determinados aspectos que estão nos dizendo, ó, tem alguma necessidade. Não é de fome, não é de alimento, não é de bebida. Tá, quais são os elementos que estão me faltando, então? Que aí nós vamos indo na parte superior da pirâmide de Maslow. E aí, nesse sentido, antes de nós entrarmos nas sugestões da CNV, eu coloco um slide sobre autoconhecimento, porque, puxa, gente, nos estudos que eu tenho feito recentemente sobre... Inclusive, escrevi um capítulo de livro sobre autoconhecimento, está no meu site também, que é um estudo onde eu tento fazer um paralelo entre várias ciências que estudam o comportamento e a relação entre corpo e mente, para ver o que elas falam desse processo que a gente chama de autoconhecimento. E nesses estudos eu percebo como muitas vezes a gente se conhece pouco, em termos, inclusive, de como que os sentimentos eles aparecem no nosso corpo. As pessoas arrepiam quando algo é falado ou mencionado, ou quando vem uma imagem, mas às vezes nem se tocam do arrepio. E o arrepio, gente, é um aviso para o teu corpo. Assim como, por exemplo, sabe aquela pessoa que sua quando vai dar uma palestra, ou quando vai falar em público, ou às vezes treme? É o teu corpo te dando um aviso. Te dizendo, olha, você está preparado? Você está com a segurança? Tá vendo? Lembra lá da necessidade de segurança? Ah, Josias, mas por que suar? Suar porque como o teu corpo está inseguro se vai dar conta, ele começa a trabalhar assim, ó. Assim como o Josias está trabalhando agora, assim. Se você for ver, também tem suor aqui, porque é o meu corpo tentando refrigerar o meu organismo que está muito acelerado, aquecendo. Então, eu refrigero. Se eu preparei a palestra, se eu tenho esses slides, se eu já conferi com o Tiago que está tudo ok, funcionando, etc. e tal, eu preciso suar? Não. Mas o meu corpo vai fazer? Ele corre o risco de fazer. Certo? Por quê? Porque nessa instância aqui, gente, eu não sei qual vai ser o resultado ainda. Por mais que eu esteja em fluxo agora, participando do processo, com os slides, me sentindo seguro, putz, ainda que de vez em quando eu olho para os vídeos das 3 pessoas que estão com o vídeo aberto, daí quando acontece de fazer uma afirmativa, eu já me sinto um pouco mais seguro, mas vocês imaginam num ambiente onde você não conhece as pessoas, você não sabe por que elas estão fazendo aquela expressão, você não sabe por que elas estão mexendo, gesticulando e etc. O teu corpo já vai te dando sinais. Então, quando eu falo aqui, o que você sente quando você está com fome ou quando você precisa de status? Você sente arrepio? Frio na barriga? Por que eu digo isso? Gente, depois que eu comecei a descobrir os elementos que são ativados em mim, em termos do arrepio, do frio na barriga e tal, e o que eles representam, é muito mais fácil chegar à necessidade. Porque às vezes a necessidade se camufla, tá? Por quê? Porque a gente confunde ela com estratégia. Certo? E estratégia nem sempre vai ser resolvida no tempo que a gente quer, né? A necessidade até pode, se a gente acalmar nossa mente, a gente vai ver alguns exercícios depois para isso. Mas as estratégias, vamos supor que numa questão de assédio,
se tentou uma resolução sem abrir um processo administrativo, etc., e não foi possível. E aí se abriu o processo administrativo. Depois de se abrir um processo administrativo, não é mais a pessoa que abriu o processo que vai ter o controle daquilo. Então, vai ter uma necessidade de resolução que ela vai ter que, inclusive, encontrar paciência suficiente para seguir o fluxo do processo burocrático. Não é verdade? Então, assim, diante desse aspecto, vem a pergunta: que estratégia eu posso fazer, certo? Para acalmar o meu corpo, para não ficar produzindo energia, sendo que a coisa já está encaminhada, né? Mas, em linhas gerais, seja uma estratégia momentânea, seja uma estratégia lá para frente, a raiva ou qualquer um daqueles outros sentimentos que eu apresentei antes é um indicador à consciência de que existe uma necessidade que não foi atendida. Existe uma carência, certo? Tem algo que se quer reivindicar. Tem uma pergunta a se fazer. Certo? Nós vamos ver daqui a pouco que e é muito interessante, quando a gente clarifica na nossa mente qual é a pergunta, muitas vezes a necessidade já se resolve. Por quê? Porque às vezes clarificar a pergunta já é um encaminhamento para a resolução. O danado é conseguir clarificar isso, né? Quando alguém efetivamente se conecta às suas necessidades, há uma notável mudança no seu corpo. Ao invés, isso são palavras é uma paráfrase do Rosenberg, né? Ao invés de vergonha, culpa ou depressão, teremos sentimentos como tristeza, frustração, decepção, medo, angústia, ou vejam que vai ter sentimento negativo também, né? Só que, qualquer outro sentimento que mobiliza a ação perseguindo ou realizando a necessidade. Certo? Por quê? Porque tem alguns sentimentos que eles não nos levam à ação. Eles nos levam à depressão, certo? Eles nos levam a nos fechar em nós mesmos. Quando nós somos tomados por sentimentos desses, geralmente estão motivados por vergonha, culpa, eles nos colocam num aspecto onde o nosso deliberativo não consegue nem perscrutar ir lá no fundo da nossa psique para tentar encontrar. O Freud até diria que a gente faz assim como a gente vela, né? A gente coloca um véu diante daquilo e joga lá no inconsciente, né? Então, por isso que eu acho que trazer também esse slide sobre autoconhecimento aqui tem tudo a ver, justamente no sentido de nós podermos ampliar a percepção que nós temos do nosso próprio corpo, para nessa ampliação termos uma fluidez maior nas relações, né? Inclusive, na semana que vem, que é quando nós vamos conversar sobre a Gestalt, alguns desses aspectos nós vamos relembrar rapidamente, mas outros nós vamos aprofundar um pouco mais, porque a Gestalt tem mais contribuições a dar nisso. Inclusive, já fica um petisco, um convite, né, para a semana que vem. No encontro da semana que vem, inclusive, vou trazer alguns exercícios, certo? Que você pode usar. Porque tem exercício que quando você identifica um sentimento, que é um sentimento muito potente, e que está travando a tua mente para chegar no deliberativo de novo, existe um exercício que faz quase que assim, parece um estalar de dedos. Por quê? E muitos deles relacionados à respiração. Por quê? Porque a respiração nossa é um indicador para o nosso cérebro se nós devemos lutar, fugir ou se nós podemos deliberar. Certo? Ou seja, é algo que está lá desde os primórdios do ser humano, lá nas cavernas, né, nos motivando, e que quanto mais eu conheço isso no meu próprio organismo, melhor eu vou saber equacionar, né? Ok. Mas pense,
como a identificação de sentimentos e necessidades pode contribuir, então, em questões de assédio nas relações de trabalho. Antes de nós continuarmos, o que será que dá para ser feito? O que plus, que aspecto é adicionado quando nós tomamos essa consciência nessa relação? Em primeiro lugar, como o assédio é um problema a se resolver, certo? E a comunicação não violenta é uma estratégia para a resolução de problemas, já temos aqui um aspecto que é perceber que tem uma necessidade que não foi equacionada, que não foi resolvida. Talvez essa necessidade esteja inconsciente, né? Aqui, eu vou ser mais no estilo Maslow, no estilo Carl Rogers, né, que é uma psicologia humanista mais otimista. Eu vou, inclusive, imaginar que o assediador, muitas vezes, esteja fazendo isso inconscientemente, no sentido de aquilo veio como um espontâneo num lugar equivocado, certo? Por que eu prefiro ser positivo? Porque, sim, nós temos várias índoles, né, várias formas, mas, sim, tem certos aspectos de assédio que podem ser resolvidos de uma forma muito simples, porque talvez o assediador, que daí eu coloco entre aspas o assediador, nem tinha a intenção. E eu vou dar um exemplo meu, gente. Uma vez eu estava numa conversa com uma colega minha do departamento de artes, e eu sou uma pessoa muito espontânea no sentido de fazer brincadeiras. Só que eu fiz uma brincadeira com ela que ela não gostou, que eu já tinha feito com outras pessoas e que não viram mal e ela não gostou. Vejam que naquele momento em que eu fiz a brincadeira, eu já percebi no corpo dela que aquilo encontrou resistência, certo? Porque o semblante mudou. Ela, inclusive, deu um passo atrás. Vocês perceberam que ela já iniciou o processo de se sentir acuada? Se eu tenho a sensibilidade para perceber esses signos, eu também tenho que ter liberdade de dizer: a minha brincadeira te incomodou? E quando ela me disse: sim, Josias, ela me incomodou e eu não gostaria mais que você fizesse comigo. Pronto, o pedido foi feito. Que é isso que a CNV diz que quebra quando a gente consegue autenticamente dizer: olha, eu realmente não gostei dessa brincadeira e eu não gostaria mais que você fizesse. E é claro que eu posso contribuir no sentido de que aquela é uma brincadeira que não cabe ali na minha interlocução com ela, certo? Então, vocês estão percebendo que não estendeu aquilo, porque se nós não resolvêssemos aquilo naquele momento, e eu nem tivesse percebido o recuo dela, eu poderia ter querido insistir nessa brincadeira em outros encontros e tal, talvez até porque eu, como sou um brincalhão, não tenho uma intenção negativa aqui internamente, mas ela toda vez recebendo negativamente, estão vendo que vai se construindo um processo onde ela está, de certa forma, recebendo um assédio inconsciente da minha parte. Então, em todos esses processos, autoconhecer-se é essencial. Mesmo porque o autoconhecimento, inclusive, vai contribuir no processo de que eu possa perceber esses afastamentos, como eu disse dessa minha colega, de poder perceber, opa, tem algo aqui que não foi bem entendido do outro lado, né? O método da comunicação não violenta, ela busca, então, conseguir o que queremos, que é a necessidade, por meios que não nos deixem arrependidos. Vamos novamente voltar ao exemplo que eu dei. Eu queria me aproximar da minha colega, certo? Estava usando a estratégia errada. Eu reverto essa estratégia. Eu tenho a coragem de dizer, não é nem coragem, né?
eu me permito, já que ela é uma colega, eu me permito, olha, se te incomodou, realmente eu vou parar. E eu sou bem sincero em dizer, gente, relação normal, entende? Não houve da minha parte nem da parte dela um melindre por causa daquilo que aconteceu, certo? Por quê? Porque houve a oportunidade de resolução, certo? Houve a oportunidade de resolução, pronto. Só que nem sempre a gente consegue ter essa interlocução, né? E aí é que vem algumas sugestões da CNV. A primeira é aquela que eu falei para vocês, do próprio exemplo que eu dei. Expressar com clareza os pensamentos, sem crítica ou implicação de culpa ao outro. Certo? E aqui, naquela relação, na experimentação que eu tive com a minha colega no departamento, foi muito interessante, porque, sim, existia ali, de certa forma, um apresentar, olha, Josias, eu percebi, eu recebi essa tua informação dessa forma. Da forma como ela apresentou para mim, eu não me senti criticado. Então, nós não entramos numa dinâmica de disputa. Por quê? Porque eu percebi que realmente tinha uma necessidade dela que eu não tinha, que eu tinha invadido, certo? E que eu podia dar um passo atrás. Por quê? Porque ela expressou com clareza o seu pensamento e eu, como também não entrei no luta ou fuga, consegui permanecer no deliberado, a gente conseguiu chegar num consenso. Então, eu vi o perfil que a Mônica e a Priscila enviou ali dos alunos, e como eu vi que tem muita gente aqui da área de gestão, etc., e é a escola de gestores que está promovendo, né, inclusive, esses encontros. Um primeiro passo de sugestão para a CNV é esse. É que as pessoas possam, em algum lugar, se reunirem para dialogar sobre isso. Expressar com clareza os pensamentos. É claro que, em algumas circunstâncias, isso vai ter que ser feito diante de uma outra pessoa, né? Eu já atuei em alguns casos como mediador, a gente chama de mediador nesses casos na comunicação não violenta, porque mediador vai tentar observar o corpo das duas pessoas e todos os processos que estão acontecendo, justamente para que a gente possa ter um pouco mais de refino na deliberação, certo? Tentando sair um pouco do automático. Mas o que acontece? Quando nós estamos em um ambiente onde nós podemos expressar com clareza esse pensamento, sem nos sentirmos criticados, acuados ou qualquer outro sentimento, já temos uma fluidez. Segundo, deixar claro o que é que tornaria, essa é a frase, o que tornaria a sua vida melhor? Qual que é o pedido? Tem um pedido. Aqui tem um aspecto bem importante. Tem uma necessidade, tem um pedido. Necessidade de água, eu estou pedindo água. Necessidade de fome, eu estou pedindo comida. Necessidade de segurança, eu estou pedindo segurança. Necessidade de autoestima, eu estou me sentindo sem amparo emocional, vamos dizer, né? Tem um pedido, certo? Como a minha colega fez. Josias, eu não quero mais que você use esse tipo de brincadeira comigo. Resolvido. Certo? O pedido foi feito, eu aceitei o pedido. Vocês percebem como nesse bailado, tanto... Aqui já dizendo numa conversa que não foi possível resolver sem ir para o superior, vamos dizer assim, né? Porque no caso da minha colega ali, resolvemos. Agora, foi necessário ir, certo? Um dos papéis do moderador é justamente tentar identificar se as pessoas estão conseguindo realmente trazer em palavras qual é o pedido que ela tem. Tanto, e nesse caso, gente, tanto o assediador quanto o assediado, tá? Porque o assediador também precisa tomar conta da sua necessidade, porque senão ele vai continuar assediando.
Vocês estão entendendo? Se ele não se toca, eu preciso disso porque é poder que eu quero. Opa, já identificou a necessidade, tá? Você está precisando de poder. E é claro, aqui poder genérico, né? Eu estou querendo admiração pelos meus feitos, certo? Vamos dizer que o patrão fez algo bem legal e tal, e aí está lá assediando as pessoas porque elas não estão vendo isso de legal que ele fez. Ele tem que tomar consciência disso. Porque sabe de uma coisa, gente? Não é no outro que ele vai conseguir autorização para isso. Algumas dessas autorizações, gente, elas são internas, o outro é só uma projeção. Inclusive, quando o assediador muitas vezes assedia o outro, é porque ele não está conseguindo nem a autossustentação. Daí ele projeta no outro e assedia o outro para conseguir essa autossustentação. Novamente, que eu falo da importância do autoconhecimento, você está entendendo? Porque que acontece? Quando você percebe esse tipo de coisa, você diz, puxa vida, como é que eu deixei chegar nessa instância? Por quê você deixou chegar nessa instância? Porque você não parou para refletir. Tá? Então, a segunda estratégia é transforme isso num pedido. Tanto você é assediador, né, para identificar qual está sendo a matriz de tudo isso. E sim, pode ser que algumas delas estejam inconscientes e você vai ter que fazer terapia. Né? Desculpe a risada, porque assim, a terapia nada mais é do que um processo de se autoconhecer. O próprio Jung dizia que é o nosso processo de individuação, de cada vez nós nos conhecermos melhor, certo? Então, se você não está conseguindo nem identificar qual que é o seu pedido quando você está usando a estratégia errada de assediar, puxa, você precisa se conhecer melhor para conseguir dominar um pouquinho melhor esses processos, né? E quais são as práticas da CNV que podem servir a essa resolução de conflitos, né? Como eu falei antes, expressar as próprias necessidades com clareza, que eu já dei vários exemplos. Observar as necessidades dos outros, independente da forma como foram expressas. Por quê? No processo, para resolução de problemas, tá? Como eu falei, eu estou sendo humanista, mais da psicologia humanista hoje, no sentido de confiar, de acreditar, certo? Que o ser humano pode sentar e resolver. Porque o que acontece? A empatia na resolução do problema, gente, se não tem empatia, vai ter que ir para a justiça. E aqui eu vou dar um exemplo do próprio artigo que eu tratei lá. Nas relações comerciais, muitas vezes acontece isso. A gente tenta estabelecer empatia com a empresa, dizendo, olha, eu estou me sentindo lesado por isso, por isso, por isso, e a empresa diz, mas qualquer coisa tem que ir para a justiça. Tem algumas instâncias que você vai ter que abrir o processo administrativo, certo? Mas se você quer resolver sem antes entrar nesse, você vai ter que ser empático. As duas partes. Vejam que empatia, gente, empatia não é concordar com o pensamento do outro. Não confundam isso. Empatia é saber que os sentimentos que o outro teve são originados na história de vida do outro, que você não conhece. Muitas vezes um assediador pode ter sido assediado e sim, ele vai precisar ir para terapia para trabalhar isso, certo? Mas a empatia é no sentido de que, puxa, não vai te resolver nada sentir raiva dele. O que vai te resolver é resolver o problema, é parar de ser assediado, simples assim, certo? Porque o problema do outro, quem vai resolver é ele, é responsável. É claro, aqui eu estou falando das questões mentais. Dependendo do assédio, é óbvio que você vai pedir restauração, certo? Você vai pedir restauração e aí você vai abrir um processo e etc. Mas nos casos, se você quer também
conseguir se livrar desse processo, você tem que empaticamente dizer, bom, aonde que eu consigo mexer? Na minha parte. E aí, então eu clarifico a minha parte. Igualmente vai ter que ter do outro a proximidade. E também se tornar empático. Se não conseguir, existem outras estratégias? Sim, existem outras estratégias que é chamar o moderador, certo? O que a justiça geralmente faz que não é a moderação? Não é verdade? Nós temos um aspecto aqui e um aspecto aqui. E a justiça vai tentar olhar para os dois lados para ver como equacionar essa pendência, né? Outra coisa, verificar a compreensão exata das necessidades por todos os envolvidos. Ou seja, teve uma necessidade do assediador, há uma necessidade no assediado, ambos precisam compreender quais são as necessidades para perceber que a estratégia utilizada foi equivocada. Certo? Oportunizar empatia, que nós já conversamos antes, e transpor problemas via solução e estratégias de ação resolutivas. Só que veja o seguinte, aqui, como eu já destaquei antes, muitos dos aspectos que eu estou trazendo à tona, eles, eu estou imaginando que muitos assuntos a gente nem precise levar para além, por exemplo, de uma chefia imediata, certo? Inclusive, como professor, né, no departamento de artes, eu trabalho principalmente no curso de cinema, é óbvio que nós já tivemos muitas pendências no curso relacionadas a alunos. E, gente, às vezes a gente fez acariações, entre aspas, né, mas assim, momentos de encontros para discutir determinadas coisas que os alunos estavam sentindo com relação a determinado professor, e a gente sabe que aí muitas vezes existe um desequilíbrio na percepção da autoridade, né? Principalmente no trato, e aí nós trouxemos ali, poxa, simplesmente nesse bailado fluido foi possível se resolver, certo? Assim como tem outros que não, né? Tem outros que... E aí sim, aí nós vamos ter que procurar outras instâncias para desenvolver estratégias para resolver. Que inclusive eu acho que no curso tem uma fala que vai ser sobre o pessoal da ouvidoria, né? Né? E que também é uma estratégia, porque vocês estão entendendo? Nós tentamos em níveis, é como se fosse uma tentativa primeiro direto, não há a possibilidade, vai numa tentativa com mediador, não há possibilidade, vai-se numa tentativa com outro tipo de mediação, né? Tais estratégias, né, que são as estratégias que eu estou sugerindo, desafiam as pessoas a se conectarem com as necessidades. Então, é uma estratégia também de autoconhecimento. Puxa, porque, por exemplo, se eu estou precisando, se eu estou assediando um aluno ou alunos numa sala de aula, tentando que eles validem a minha autoridade como professor, vocês percebem que não são eles que vão validar? Se eu não me valido como professor, gente, eu tenho que voltar para a escola e estudar um pouco mais de didática, um pouco mais de estratégias de ensino. Eu tenho que lapidar mais as minhas ferramentas para que eu possa ter autossustentação e não vá buscar sustentação no aluno. Para o aluno, eu tenho que apresentar um bom serviço, que é um bom ensino, certo? Agora, é claro, e aqui as estratégias de avaliação elas vão aparecer depois, né? Inclusive a UFSC tem uma excelente estratégia de avaliação das disciplinas. E lá eu posso ter esse termômetro, certo? Isso daí vai ser o meu termômetro, inclusive, para eu afiar as minhas ferramentas didáticas. Porque se eu estou chegando na sala de aula e, de repente, eu estou assediando os alunos porque eu quero mostrar uma determinada segurança que eu não encontro internamente, e aí eu estou procurando essa segurança projetando no outro,
existe algo que eu preciso equacionar, né? Só um instantinho. Tá. Então, as palavras e ações do outro podem ser o estímulo, mas nunca a causa dos sentimentos. Eles podem ter sido o gatilho. Ele ativou. Mas os sentimentos resultam de como cada um escolhe receber o que o outro diz e faz, bem como de suas necessidades e expectativas naquela circunstância. Por que eu trago isso novamente à tona? Principalmente para quem é assediado, certo? Quanto mais clareza você tem do sentimento que surgiu e da necessidade que foi interrompida, mais clareza deliberativa, racional você vai ter para apresentar isso para outras pessoas. Certo? Porque, novamente, como eu falei para vocês, quando nós somos colocados diante de quebra de necessidades, o nosso corpo tem a tendência de ir para o luta ou fuga, gente. Ele tem essa tendência. Ele tem a tendência de achar que nós estamos num confronto. Só que percebam, a estratégia do confronto, ela é uma estratégia lá na frente. Às vezes a gente precisa realmente entrar no confronto, mas a primeira, não adianta, você não escolhe o advogado correto se você não tem clareza da tua necessidade, tá bom? Porque muitas vezes você nem vai precisar do advogado, talvez você vai precisar de outra estratégia. Mas primeiro você tem que ver qual que é a necessidade que está sendo interrompida, né? Então, assim, esse autoconhecimento é muito importante. E fora isso, nesse processo de se autoconhecer, o Rosenberg ele apresenta para a gente que existem 3 estágios, tá? Então, quando você está nesse processo de ampliar a tua percepção sobre as emoções que você sente, sobre os sentimentos que você tem, para tentar filtrar um pouco mais todos esses aspectos, o primeiro estágio é a escravidão emocional. Geralmente a pessoa acredita ser responsável pelo sentimento dos outros. Certo? Então, assim, quando acontece esse tipo de escravidão emocional, geralmente a pessoa não vai tem dificuldade, inclusive, de expressar a sua própria necessidade. Isso que é o difícil, às vezes, quando os processos, por exemplo, quando o assediado já vive uma escravidão emocional, você está entendendo? Por causa de determinadas experimentações, e aí o que acontece? Está tão acostumado a ficar acuado, certo? Que naquele momento... Só que, assim, felizmente as instituições hoje em dia estão desenvolvendo discussões como a que nós estamos fazendo hoje, no sentido de que a pessoa possa perceber, bom, tem alguma coisa aqui, certo? Eu não sou responsável pelo desejo dele, eu não sou responsável pela vontade dele, não sou eu que tenho que cumprir isso. Se ele está querendo está querendo sustentação, eu não posso dar para ele isso. Então, o primeiro passo, principalmente daquele que quer ampliar a sua percepção sobre esses sentimentos, é se livrar da escravidão emocional. O segundo estágio que a gente entra, depois que passa por esse momento, é o estágio ranzinza. A pessoa se recusa a admitir que se importa com as necessidades do outro, e etc. E aí entra meio que num processo, estava num polo e vai para um outro polo, certo? Até chegarmos no processo de liberação emocional, onde a pessoa, sim, vai aceitar a responsabilidade pelos seus sentimentos, mas não pelo sentimento do outro. E aqui, novamente, né, gente, talvez eu esteja falando de uma perspectiva mais idealizada, né, das pessoas realmente terem uma percepção um pouco maior sobre si mesmos e sobre o outro, mas eu me permito fazer isso aqui, gente, porque eu vi
o perfil não só dos estudantes, mas nós estamos na academia, né? Então, assim, as pessoas que rodam por aqui têm, no mínimo, graduação, né? Nós temos condições, e estamos num ambiente que preza pelo movimento dialético, certo? Que é esse momento, justamente, esse movimento de justamente nós estarmos abertos a expressar as nossas teses, mas aberto a ouvir as antíteses. E de uma forma em que estamos na mesma mesa. Assim como a minha colega teve a coragem, novamente, isso é um ato falho, talvez diria o Frais, né? Ela teve a liberdade de dizer: Josias, eu não gostei dessa. Isso é movimento dialético, isso é lindo de acontecer na universidade, porque aqui é o locus desse sentimento, né? E, por fim, fica um aperitivozinho para o nosso encontro da semana que vem, que é uma frase do Martin Buber, que é um filósofo existencialista. Apesar de todas as semelhanças, cada situação da vida tem, tal como uma criança recém-nascida, um novo rosto, que nunca foi visto antes e nunca será visto novamente. Ela exige de você uma reação que não pode ser preparada de antemão. Ela não requer nada do que já passou. Não é o Josias dizendo, tá? Ela requer presença, responsabilidade sobre os sentimentos, sobre as ações, sobre as coisas que estão sobre a minha jurisdição ali, né? Ela requer presença, ela requer você. Por isso que eu acho que eu chamo de aperitivo, porque semana que vem, como nós vamos falar sobre as estratégias da abordagem gestáltica, a Gestalt é conhecida como a psicologia do aqui e agora, né? Porque é onde as coisas acontecem. O passado já foi, pode ser repertório. O futuro está para vir, pode ser projeto. Mas a ação é no aqui e no agora. Nem que seja fazer o projeto, nem que seja rememorar a história, que eu faço no aqui e agora. Certo? Então, semana que vem a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu vou deixar 3 textos que eu acho que podem ser úteis para quem gostou. Um é o artigo, como eu falei para vocês, ele inclusive está disponibilizado ali no Moodle, né, que é o artigo que eu escrevi junto com o Marcelo. Um texto do Fritz Perls. O Fritz Perls tem vários textos, mas esse Ego, Fome e Agressão, ele é um texto que tem muitas técnicas, algumas delas que inclusive eu vou trazer semana que vem. Tá? Semana que vem eu vou dar algumas sugestões de técnicas que podem ser usadas para ampliação dessa percepção das nossas necessidades, né? E um texto do Rosenberg, que os textos do Rosenberg são bem didáticos, né? Então ele explica nesse texto, nesse livro dele, as estratégias da CNV. Ok, gente? Acho que por hora era isso, daí eu acho que a gente ficaria com as questões, né? Obrigada, professor Josias. Então, nós vamos agora, nesse momento, encerrar a gravação e abrir para as perguntas, para as questões, para o debate, tá? Certo.